Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste segundo trimestre de 2019, quando estamos estudando o tema Igreja, povo escolhido e nomeado por Deus. A relevância de conhecermos sua origem, propósito, fundamento, história e missão. Hoje estaremos estudando a 11ª lição desta revista, cujo título é A Igreja no Poder do Espírito Santo. Mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos orar e buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, agradecidos por tudo que Tu tens feito por nós e por tudo que Tu vais fazer. Senhor, neste momento te pedimos a direção do Teu Espírito Santo para este estudo. Nos direciona, Pai, nos revela as profundezas das verdades da Tua palavra. Senhor, abençoe as missões mundiais pelos países menos evangelizados do mundo. Abençoe o trabalho de missões aqui no nosso Brasil. Sê Tu conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, mais uma vez estamos aqui agradecendo a sua participação neste canal, sempre lembrando que os likes e comentários deixados aqui por você são muitíssimo importantes para o fortalecimento deste trabalho. Se você quer contribuir conosco nesta obra, divulgue este vídeo compartilhando com outros irmãos, porque o nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora e ative as notificações para receber de primeira mão as nossas postagens. Lição 11. A Igreja no Poder do Espírito Santo. O texto áudio de hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 16 e o versículo de número 15. E assim diz a Palavra de Deus. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A verdade aplicada de hoje nos diz que uma igreja que age no poder do Espírito busca em seu viver o ensino e a proclamação do Evangelho. Os textos de referência de hoje encontram-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, os versículos 26, 27, 28, 29 e 30. E assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E, naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. O primeiro objetivo desta lição é apresentar os dons ministeriais que a igreja de Antioquia possuía. Antes de sua morte na cruz, o Senhor Jesus havia prometido aos seus discípulos que enviaria o Consolador, João 14, 16 e 17, o que se cumpriu no dia de Pentecostes, conforme o capítulo 2 de Atos, com poder e aparência visível da manifestação da presença do Espírito Santo. Aqueles homens e mulheres que haviam sido tremendamente impactados com a morte de Jesus ainda se encontravam amedrontados pela versão oficial de que os discípulos o tinham roubado do túmulo. Essa pressão, por parte dos líderes religiosos da época, seria o suficiente para levá-los a abandonarem a tarefa de continuar pregando o Evangelho, mesmo crendo que o seu Senhor havia ressuscitado. Mas a descida do Espírito Santo sobre os 120 que esperavam no cenáculo no dia de Pentecostes foi o cumprimento da promessa e provisão de Deus para animar, transformar suas vidas e habilitá-los para o cumprimento da grande missão que haviam recebido do Mestre amado. O derramamento do Espírito Santo veio acompanhado dos dons espirituais
e ministeriais que distinguiram a igreja primitiva ao pregar o evangelho com ousadia, poder e rapidez e continuam atuais na vida da igreja até os dias de hoje. Esses dons são dados a cada um para o que for útil, sempre para o bem da igreja local. E por isso devemos buscá-los com zelo, pois são ferramentas importantes e indispensáveis para a vida espiritual bem-sucedida e o serviço cristão. Tópico 1. A Igreja de Antioquia, um exemplo. 2 cidades com esse nome são mencionadas no Novo Testamento. Primeiro, Antioquia da Pisídia, situada na Frígia da Ásia Menor, Atos 13 e 14. E em segundo lugar, Antioquia da Síria, situada junto ao rio Orontes, a 500 quilômetros aproximadamente ao norte de Jerusalém. Era a capital da província da Síria e a terceira cidade do Império Romano, considerada a porta de acesso do mar Mediterrâneo às grandes estradas orientais, sendo um ponto geográfico estratégico e com um comércio riquíssimo. Essa cidade era chamada de Antioquia, a Bela e Rainha do Oriente, embelezada com tudo quanto a riqueza romana, a estética grega e o luxo oriental podiam produzir. Todavia, era uma das mais sórdidas e depravadas cidades do mundo. O culto a Astarote pelas mulheres de Antioquia era tão indecente que Constantino mais tarde o aboliu pela força. Todavia, multidões do seu povo aceitaram a Cristo. A igreja de Antioquia foi fundada pouco depois do apedrejamento de Estevão pelos cristãos que foram dispersos para longe durante a perseguição que se seguiu. Essa igreja desempenhou um papel destacado na missão às nações gentias e ali a pregação do evangelho alcançou europeus, asiáticos e a civilização grega, onde muitos deles abraçaram a nova fé. De modo que a segunda igreja cristã a ser fundada contava com numerosos elementos gentílicos. Lemos na Bíblia que, em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, Atos 11:16. Apesar de viver em um contexto tão pecaminoso, a igreja de Antioquia da Síria se sobressaiu, tornando-se o mais importante centro missionário no primeiro século do cristianismo e base de operações para a obra missionária do apóstolo Paulo. Subtópico 1.1. Profetas. Lemos na palavra de Deus que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Atos 13:1. Profetas são aqueles que entregaram revelações diretas de Deus, preanunciando as ações do Senhor e reforçando o que ele já havia dito nas Escrituras. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2:19-20. Aqui, a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Em Atos 11:27-30, lemos que o profeta Ágabo anunciou na igreja de Antioquia que estava para vir grande e generalizada fome sobre o mundo. Várias fontes extra-bíblicas fazem menção à sucessão de colheitas ruins e à escassez extrema ao longo de todo o Império Romano, especialmente na Palestina durante o reinado de Cláudio. Suetônio, historiador romano, confirma que no reinado do imperador Cláudio não houve safras em certos anos. O historiador Joséfo também registrou que por volta do ano 46, a Judéia foi duramente castigada pela fome e que a rainha-mãe judia de Adiabene, ao norte da Mesopotâmia, comprou trigo no Egito e figos em Chipre para acudir às necessidades dos judeus na Judéia. A Bíblia diz que quando essa profecia se cumpriu, Barnabé e Saulo foram enviados a Jerusalém pela igreja de Antioquia, levando uma oferta especial para ajudar a igreja-mãe, ou seja, os cristãos de Jerusalém em sua situação angustiosa.
De acordo com o comentário bíblico pentecostal Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Atos 3, 12 ao 26, 1 Coríntios 14, 3. Subtópico 1.2. Doutores. Na igreja primitiva, os doutores ou mestres atuavam explicando o significado das revelações da palavra de Deus e ajudavam as pessoas a aplicá-las em sua vida. Nela, os profetas eram pregadores, aqueles que comunicavam as revelações diretamente do Espírito de Deus. Evangelistas, pastores e doutores, conforme Efésios 4:11, se valiam das escrituras do Antigo Testamento e dos ensinos do Senhor Jesus para ensinar a igreja, de modo que cada cristão aprendia a aplicar essas verdades na sua vida cotidiana. A função do mestre é tão importante na igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa, como está escrito: o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Romanos 12, 7, a parte B do versículo. Isso não se faz de qualquer maneira na Igreja do Senhor. Esmerar-se no ensino é ter um cuidado excessivo, minucioso em se preparar e ministrar o ensino. É reconhecer a importância, a nobreza desse trabalho e buscar um alto grau de excelência no ministério desempenhado. É, antes de tudo, aplicar na vida pessoal as verdades bíblicas ensinadas, com temor e tremor. Vejamos as palavras do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. 1 Timóteo 4:13. Aqui, o apóstolo Paulo orienta Timóteo a aplicar-se ao ensino, ou seja, a dedicar-se, aprofundar-se na leitura, exortação e ensino, para então aplicar o conhecimento de forma eficaz. E essa tarefa, tão importante e indispensável para a igreja, exige muito de quem a desempenha. O Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, sendo chamado de mestre cerca de 45 vezes no Novo Testamento. Doutor incomparável, ele percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Mateus 4:23. No seu ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos denotavam o seu grande amor pelas pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. Mateus 7, 28, 29. A verdade emanava da pessoa de Jesus e confrontava os seus ouvintes. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. As palavras ditas pelo Senhor Jesus tinham e continuam tendo o poder de transformar a consciência do acomodado e aquietar o coração do perturbado. Hoje, o Espírito Santo ocupa o seu lugar, ensinando milhões de discípulos as verdades da palavra de Deus e também nos revelando novas verdades. Assim, por meio do Espírito Santo, Deus preparou homens para ensinar e levantou doutores na igreja de Antioquia, Atos 13:1, e ao longo da história. Nestes últimos dias, o nosso Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja para exercer com compromisso e fidelidade o ministério do ensino da palavra, tão necessário para o nosso crescimento espiritual. Subtópico 1.3. Missionários. O comentarista inicia este subtópico dizendo que o missionário dos dias de hoje exerce o ministério dos apóstolos da igreja primitiva, com a particularidade de que os apóstolos foram comissionados pelo Cristo ressuscitado. Hoje em dia, o uso da palavra missionário é geralmente aplicado àqueles que estão empenhados no ministério cristão
fora do seu povo. Algumas vezes usamos a expressão missões nacionais para referirmos à evangelização dos índios, imigrantes diversos e outros dentro do país do obreiro. Um grande exemplo de missionário foi o apóstolo Paulo, que viajou por vários países de diferentes culturas, proclamando o evangelho. O livro de Atos registra suas viagens missionárias e os vários métodos utilizados por Paulo para proclamar a Jesus Cristo crucificado, sepultado e ressurreto, o único meio para a salvação eterna de todo aquele que nele crê. O próprio Senhor Jesus é para nós o exemplo excelso de missionário, pois não só cumpriu sua grandiosa missão salvífica, assumindo a cruz no lugar do pecador, como também organizou um movimento missionário evangelizador. Ele mesmo selecionou, instruiu e treinou os seus discípulos. Deu a eles a tarefa de testemunhar em todo o mundo, instituiu a igreja e enviou o Espírito Santo. A exemplo da igreja em Antioquia, devemos investir em missões, sabendo que há grande urgência de se alcançar os perdidos, sem acepção de pessoas, falando-lhes da salvação de Cristo, a única esperança de redenção. O segundo objetivo desta lição é mostrar que uma igreja saudável deve agir de acordo com a tríade da saúde espiritual: ensino, comunhão e missão. Tópico 2. Uma igreja saudável. O ensino da palavra de Deus, a comunhão dos salvos e a missão de proclamar o Evangelho de Cristo sob a orientação do Espírito Santo são os pilares de uma igreja saudável. Vejamos com mais detalhes esses pilares. Subtópico 2.1. Ensino. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento entre o certo e o errado de acordo com os parâmetros bíblicos, no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, etc. No Antigo Testamento, conhecer a Deus e obedecer à lei eram propósitos básicos do ensino, pois a verdadeira sabedoria se resumia ao temor de Deus, como está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9:10. Não podemos esquecer o que nos diz a Bíblia: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. O povo de Deus deve estar sempre disposto a aprender a sua palavra para colocá-la em prática no seu viver diário. A liderança da igreja, pastores, mestres, professores da escola bíblica dominical, entre os demais, devem exercer fielmente e com responsabilidade e dedicação o ministério do ensino da palavra do Senhor, pois terão que prestar contas um dia do ministério que lhe foi confiado. Na família, é dever dos pais ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Não pode haver genuíno cristianismo senão através do ensino prático de Jesus Cristo, através da sua palavra. Esse ensino é de extrema importância para a Igreja de Cristo e para todo cristão, pois muitas heresias, meninices, desvios da verdade e quedas de crentes ocorrem pela falta de conhecimento e de desobediência a esta palavra. Conhecer a Bíblia Sagrada é ter base para esta vida e esperança para a eternidade. A Bíblia nos ensina mais que o caminho do céu, nos ensina a ser cidadãos com postura ética cristã aqui no mundo, testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho de Cristo, superior a todo e qualquer ensino, ideologia e filosofia do mundo. Não há vida cristã sem instrução, pois só é possível obedecer a Jesus Cristo mediante a assimilação consciente da sua palavra, aprendida na leitura diária e estudo da Bíblia, na oração, nos cultos de ensino, na escola bíblica dominical, nos seminários, cursos teológicos e etc. Subtópico 2.2. Comunhão. Um dos sinais da atuação do Espírito Santo na igreja primitiva era a comunhão.
A igreja se caracterizava pela comunhão mantida com o Senhor Jesus e também pela unidade espiritual de seus membros, como corpo de Cristo. A palavra grega koinonia dá a ideia de participação, comunhão, companheirismo e contribuição, incluindo também a partilha de bens materiais. Atos 2:42. Na igreja primitiva, os irmãos eram unidos, perseveravam na doutrina, obedeciam sua liderança, sem rebeliões nem contendas, alegravam-se na convivência daqueles que criam como eles mesmos criam, oravam juntos, intercedendo uns pelos outros, participavam das refeições e da ceia juntos, dividiam os bens de acordo com a necessidade, louvavam a Deus e viam a cada dia a operação maravilhosa do Espírito Santo que dava o crescimento da igreja, com muitas almas salvas para a glória de Deus. A igreja primitiva cumpria sua missão social, segundo aos Coríntios 8, 3, 4, 9, 13. A igreja não apenas pregava o evangelho, mas também atendia aqueles que necessitavam de socorro físico e material. A comunhão cristã é o cuidado cristão, demonstrado uns pelos outros. É se alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram, se importar com os que sofrem, em amor, união, paz, atitude, intercessão, cuidado mútuo e a operação dos dons espirituais. E não apenas compartilhar a mesma fé e valores, mas também bens, quando houver necessidade. Nós, Igreja do Senhor, somos o corpo de Cristo aqui na terra e por isso devemos estar sempre unidos num só propósito, num só pensamento. 1 aos Coríntios 1:10. O apóstolo Paulo exortava e orava pela unidade de todos os cristãos, como lemos na Bíblia. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um só espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, 5 e 6. Subtópico 2.3. Missão. A missão máxima da igreja é o ide de Jesus aos seus discípulos, que consiste em ir e pregar o evangelho da salvação por todo o mundo. Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 47 e João 20, 21. O Senhor Jesus não deixou a igreja sozinha nessa missão, mas ao cumprir sua promessa no dia de Pentecostes, a capacitou através da ação do Espírito Santo, tanto com relação aos dons ministeriais, quanto aos dons espirituais. A missão da igreja, portanto, além de anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus, é ensinar as nações com vistas ao crescimento espiritual e desenvolvimento do caráter cristão por meio do fruto do Espírito. Não podemos esquecer que o destino do pecador sem Jesus é simplesmente a perdição eterna e que o tempo que temos para a evangelização é curto, pois a morte não espera, não escolhe idade, credo religioso ou posição social, e a vinda do Senhor se aproxima a cada dia. Entretanto, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. E a nossa missão é propagar essa verdade ao mundo. O terceiro objetivo dessa lição é explicar a importância da atuação do Espírito para o sucesso da obra. Tópico 3. A igreja usada pelo Espírito Santo. O comentarista diz neste tópico que somente é possível uma viva relação com Cristo pela ação do Espírito Santo, conforme Romanos 8, 9. Lemos na Bíblia: vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. A ação do Espírito Santo na vida do cristão é que muda o seu caráter e o transforma em um verdadeiro filho de Deus. Subtópico 3.1. O Espírito Santo e o cristão. Sabemos que a salvação
é o primeiro objetivo que o Espírito Santo procura produzir em nossa vida. O poder para uma vida e serviços santos é o seu segundo objetivo em nós. Para realizar a salvação, ele produz em nós a convicção, a conversão, a libertação do poder do pecado e da morte, Romanos 8,12, e a certeza da salvação, 1 João 5,6. Para produzir uma vida e serviços santos, ele nos guia à verdade, João 16,3, nos ensina todas as coisas, João 14,26, Romanos 8,11, nos dá poder, inspira o louvor e a adoração a Deus e produz o fruto do Espírito na vida do crente. O capítulo 8 da Epístola aos Romanos fala a respeito do ministério do Espírito Santo na vida do cristão, apresentando o homem livre da lei, do pecado e da morte, através do sacrifício de Cristo, capaz de triunfar sobre a tribulação, a fome, a nudez, o perigo ou a espada e ser mais que vencedor, conforme Romanos 8, 34 ao 39. Contrastando com o homem fraco, vencido e escravizado pelo pecado. Ainda no capítulo 8, vemos os efeitos do ministério do Espírito Santo no cristão. Habita nele, inclina-o à vida e à paz, guia-o como filho de Deus, testifica com o nosso espírito de que somos filhos e herdeiros de Deus, assiste-nos em nossas fraquezas e intercede por nós. Romanos 8, 9 ao 27. Em João 16, 8, o Senhor Jesus nos diz que é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sendo ele o agente da nossa salvação, não nos deixa sozinhos na caminhada, mas habita em nós, concedendo o discernimento espiritual e direção tão necessários. Subtópico 3.2. O fruto do Espírito. Está escrito na Bíblia, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. O apóstolo Paulo se refere ao fruto do Espírito no singular, mas composto por 9 virtudes que se integram e são produzidas pelo Espírito na vida do cristão. O fruto do Espírito não é produto da vontade ou esforço humano, é resultado da presença e do domínio do Espírito Santo em nossa vida. O primeiro componente ou virtude mencionado no versículo é o amor, considerado como uma seiva vital que corre por todas as partes do fruto, interligando-se pela lei do Espírito. Subtópico 3.3. Os dons do Espírito. Neste subtópico, o comentarista menciona a passagem bíblica de 1 aos Coríntios 12, 8 a 10, onde descreve os vários dons do Espírito, alguns naturais e outros sobrenaturais, porém todos eles são essenciais para a Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo disse à Igreja de Corinto: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 aos Coríntios 12, 1. Com certeza, Deus também não deseja que nós, eu e você, sejamos ignorantes quanto aos dons do Espírito que Ele tem dado à sua igreja. A orientação bíblica acerca dos dons continua sendo: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. 1 aos Coríntios 12, 31. É importante entendermos que devemos conhecer os dons e a vontade de Deus para nossas vidas e que o fato de uma pessoa possuir um dom não deve ser-lhe motivo de orgulho ou vaidade, pois não é salvo pelas obras, e sim pela graça divina. Os dons do Espírito nos são dados para a edificação do corpo de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Para concluir, não há como conter uma igreja movida pela ação do Espírito Santo. Aprendemos isso em 1 aos Tessalonicenses 1,5, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras,
mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua aula. Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, não se esqueça de visitar o blog revistaebd.com. Nele disponibilizamos subsídios em slides editáveis para cada lição aqui estudada, vídeos com os 3 hinos da harpa cristã, sugeridos pela revista, semanalmente, e mais comentários. Agradeço mais uma vez pela sua companhia. Deixe aqui o seu like, inscreva-se em nosso canal e também deixe o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.